e, ao mesmo tempo, aproveitando para consolidar e ampliar o trabalho da Home Angels, que é a área de cuidadores de idosos. Bacana. Doutor Juliano, podemos aí então começar? Já estamos na... Vamos ver aí. Carol, como nós estamos com 5:10? Isso. Vamos esperar mais 5 minutos, Arthur. 5:15 a gente já inicia, já faz a colhida e a gente já começa esperando que as pessoas atrasadas possam entrar.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença não, né, a participação de todos nesse encontro da Comissão de Estudos em Franchise da OAB Campinas. Queria começar agradecendo o presidente Daniel e toda a diretoria pelo apoio à Comissão de Franchising da OAB local, né, por todo o espaço que foi dado desde o início, né. Nós vamos, a Comissão de Campinas, né, eu nunca se esqueço de dizer que Campinas é o berço, é um dos berços do franchising brasileiro. Daqui, dessa cidade, nasceram importantes redes que hoje trilham o sucesso do mercado nacional. A antiga Lei 8955, para quem não sabe, era uma lei de autoria do saudoso Magalhães Teixeira, que além de ter sido prefeito na cidade de Campinas por 2 oportunidades, também foi um legislador e, como legislador, deixou a sua marca importante, sendo o autor da Lei 55 de 94, né, que a partir da aprovação da Lei 1396 de 2019, do final do ano passado, veio a substituí-la. Mas até então ela vigorou por mais de 20 anos e foi o norte para o desenvolvimento do franchising no Brasil. Então, Campinas tem a participação no franchising também através do saudoso prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. Queria agradecer o Alexandre Gianluca, né, por ter aceito o convite de participar e de expor sobre a nova lei de franquias, né, o novo marco do franchise brasileiro, a lei 13966, como eu disse, né. Então, aqui fica o meu agradecimento e o agradecimento da OAB Campinas, Alexandre. E agradecer também o Arthur Hipólito, que além de ser um notável empresário, também é advogado e sempre que a gente conversa com ele, até mesmo a qualificação dele, ele tem orgulho de ser advogado. Então, aqui nesse sentido, ele fala como empresário, né, como alguém que já está há muito tempo no ramo de franquia, né, e também como advogado que é, né. Então, eu queria agradecer você, Arthur, também, por ter aceito o convite dessa data para discorrermos sobre a nova lei de franquias brasileira, né? Então, nós vamos dividir aqui o que a gente combinou, dividir a exposição em 2 partes, uma parte voltada realmente para os aspectos legais das alterações trazidas pela Lei 13966, e depois, que vai ser discorrida pelo Dr. Alexandre Gianluca, e depois aproveitar a experiência do Arthur como franqueador e trazermos aí uma discussão sobre as questões práticas que essa nova lei trouxe para o sistema de franquia, né? Então, eu encerro aqui, dou boas-vindas a todos os presentes e passo a palavra para o Alexandre Gianluca para iniciar a sua exposição. Obrigado. Bom, inicialmente quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima palestra para todos aí, agradecer a presença de muita gente que já está no nosso fórum, aqui no nosso webinar, assistindo a nossa palestra. Espero ser breve e contribuir com um pouco que eu entendo, que eu conheço de franquia. Quero agradecer ao Dr. Juliano Pessini pelo convite que me foi feito, e pela gentileza de me colocar falando antes do Dr. José Hipólito, porque depois ele fica mais difícil de falar, né, Juliano? Então, obrigado por me dar essa oportunidade também. Quero agradecer também meu presidente, o Dr. Daniel Blix, está em toda a diretoria, a doutora Luciana Freitas, o Cláudio Vieira, o Ivan Castrese, o Paulo Braga,
E também lá no Conselho Sessional tem os conselheiros de Campinas, que certamente vão aparecer por aqui também, a Silvia Melges, a Estela Serafini, o Fábio Gindler, né? O Thiago Rodovalho, o Carlão Quiminazo, o Pedro Marcelino, que estão sempre com a gente lá nas sessões do Conselho. Quero agradecer a todos vocês, agradecer o pessoal do meu escritório que está aqui também, me dando todo o suporte, viu, Juliano? Me ajuda aqui em tudo, né? Minha sócia, a doutora Cristiane, a Stephanie, o Cauã, né? O Gustavo, que está sempre me ajudando aqui. Então, obrigado por tudo, pessoal. Eu quero começar, então, falando da Lei 13.966 de 2019, que é a nova lei de franquia que entrou em vigor aí recentemente, no finalzinho de março de 2020. A franquia, como eu vinha dizendo aqui, um pouquinho antes da gente iniciar os trabalhos, de que a representatividade no cenário nacional é muito grande, né? Ela representa hoje 2,6% do PIB nacional. A gente está falando aí de mais de 1 milhão de empregos diretos na franquia. Então, é algo que merece todo um tratamento jurídico adequado. Vou ser breve no prazo que tenho. Fiz alguns apontamentos que entendo que são os mais relevantes sobre a nova lei de franquia. Também me coloco à disposição caso haja algum tipo de intervenção também, Juliano. Você me chama por aqui, porque eu vou, inclusive, colocar nos meus slides para poder acompanhar aqui, tá? Então, não vou estar tão diretamente ligado nos vídeos. Então, qualquer coisa você me chama, que eu paraliso e faço as correções que você entender devidas, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é a respeito da atualização do conceito de franquia, né? Nós tínhamos a Lei 8955 de 94, que trazia também o conceito de franquia, mas a nova lei ela trouxe uma mudança, ela fez uma ampliação e uma atualização do conceito de franquia. O conceito de franquia está no artigo 1º da nova lei. Se você quiser aí, sugiro que você até baixe aí a lei na internet para poder acompanhar aqui o raciocínio nosso. A Lei 13.966 de 2019, 13.966 de 2019, e lá no seu artigo 1º ela já traz o conceito de franquia. O que a gente constata ali como mudança e atualização do conceito? A primeira coisa é a ampliação do objeto, né? Antes, a lei de franquia falava que a franquia era a licença de uso de marca ou de patente acompanhada de uma distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, com transferência de know-how, com transferência de tecnologia. Agora, a gente não fala só de licença de uso de marca ou licença de patente. Nós estamos falando de licença de uso de marca e a lei traz agora a expressão outros objetos de propriedade intelectual. Então, eu costumo dizer que a propriedade intelectual é um gênero que tem como espécie a propriedade industrial e também o direito autoral. Então, nós estamos falando aqui da possibilidade de, por exemplo, licença de um desenho industrial, algo que talvez fosse discutível anteriormente, a licença de um projeto arquitetônico que envolve direito autoral, por exemplo, né? Então, hoje, como a lei ampliou o objeto, ela trata aí da possibilidade de você licenciar não só a marca, como outros objetos de propriedade intelectual. Antes também a lei falava de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, né? Agora, a nova lei, ela fala do quê? Ela fala da distribuição exclusiva e ela também fala da distribuição não exclusiva, que muitas vezes se discutia algumas questões, como, por exemplo, aquelas franquias em que a franqueadora não produzia nada e não tinha exclusividade do produto. O produto era algo que não era exclusivo, né? Por exemplo, franqueadoras que, sei lá, doces, por exemplo. Então, a gente ficava muito naquele parâmetro da lei, buscava jurisprudência, doutrina. Agora, a lei é clara, dizer, olha, pode ser produção exclusiva, distribuição exclusiva, pode ser uma distribuição não exclusiva de produtos e serviços, e mais que isso, pode ter produção, direito à produção, algo que não era vislumbrado, não era colocado, positivado na lei anterior. Uma outra questão interessante no conceito, ainda no artigo 1º, que fala do conceito de franquia, é com relação
ao legislador deixar bem claro a inexistência da relação de consumo entre o franqueador e o franqueado. É bem verdade que isso já estava bem tranquilo com relação ao tema na jurisprudência atual, que o franqueado ele realmente não era considerado franqueador nos tribunais, seja nos TJs, seja no STJ. O entendimento era de que não havia essa relação de consumo, porque o franqueado não era o destinatário final dos produtos, não é o destinatário final do serviço, ele é aquele que vai comercializar, que vai distribuir, então ele não é o destinatário final, né? E que, na verdade, ele não pode ser considerado consumidor porque é uma relação empresarial, né? Então, tanto franqueador quanto franqueado são empresários, no aspecto técnico da palavra. Então, uma relação empresarial, um contrato empresarial. Então, não se fala em relação de consumo. Entretanto, nós tínhamos algumas decisões que eram, de certa forma, isoladas, mas existiam em especial em primeiro grau. Então, acho que agora isso vai acabar diminuindo por conta da lei chegar claramente e falar que há uma inexistência de relação de consumo entre o franqueador e o franqueado. Um outro item também muito importante no artigo 1º da lei é com relação ao vínculo empregatício. A lei anterior, ela falava que não havia vínculo empregatício entre o franqueado e a franqueadora, mas agora a nova lei, ela melhorou o conceito, né? Ela diz que não há uma relação de consumo e, além disso, também não há uma relação de vínculo empregatício entre o franqueado e a franqueadora e também entre a franqueadora e os funcionários do franqueado, né? Então, havia uma discussão se naquele período em que a franqueadora estivesse treinando os funcionários do franqueado, se havia, por ter um contato direto, por talvez ter uma certa ingerência, ainda que temporária, se havia aí uma relação de vínculo empregatício entre a franqueadora e os funcionários do franqueado. E agora a nova lei deixa bem claro que não existe esse vínculo empregatício entre o franqueado e os funcionários entre a franqueadora e os funcionários do franqueado, ainda que eles estejam no período de treinamento. Então, acho que isso foi um grande avanço da legislação. Nós temos, sim, algumas decisões isoladas dos TRTs, do TST, no sentido de reconhecer vínculo empregatício. Não a princípio, como regra geral, que a gente vê na doutrina, na jurisprudência, que não há um vínculo empregatício mesmo entre a franqueadora e o franqueado. Entretanto, muitas vezes a relação de franquia é utilizada para fraudar o vínculo empregatício, né? Então, nós encontramos várias decisões relacionadas a seguro, né? Então, aquelas franquias supostas, ou entre aspas, franquias de seguro, que na verdade não são franquias de seguro, que fazem com que o suposto corretor de seguro monte uma pessoa jurídica, seja considerado um franqueado, mas aqui a gente tem toda aquela subordinação, agendas diárias, metas semanais, tem subordinação hierárquica, porque tem advertência, porque tem as metas que devem ser atingidas. Então, fica muito claramente um contato pessoal, direto com o gerente da franquia. Então, assim, uma relação muito pessoal, um vínculo empregatício demonstrado nas questões. Então, me parece que a lei vem para acabar com esse tipo de situação, punir as franqueadoras que realmente usam desse artifício como fraude, né? Mas, de outro lado, para as franqueadoras propriamente ditas que não se utilizam desse artifício, realmente não haver o vínculo empregatício. Uma das coisas que eu até sugiro, inclusive, para tomar um pouco de cuidado com alguns contratos, né? Porque a gente acaba vendo alguns contratos em que tem tanta cláusula contratual de certa, que pode significar uma certa ingerência, porque a grande característica da franquia é a autonomia da gestão do negócio. Então, se algumas cláusulas contratuais acabarem modificando esse panorama, isso pode gerar um problema para a franqueadora. Então, é importante ficar atento com relação a isso. Um outro ponto, ainda falando sobre o artigo 1º,
é o parágrafo 1º do artigo 1º, que fala que o requerente também pode ser franqueador. Então, aquele que fez um requerimento de um registro de marca, por exemplo, tem a possibilidade, pelo artigo 1º, parágrafo 1º, de ser hoje de figurar como franqueador. E, por fim, ainda sobre todo esse conceito, a possibilidade clara hoje, de forma positivada na lei, de permitir a empresa estatal figurar como franqueadora num contrato de franquia e até mesmo entidades sem fins lucrativos. Aqui eu particularmente acho que foi um problema, talvez assim, vá ser um certo problema, porque a partir do momento que a entidade está sem fim lucrativo, ela entra num processo de franquia, não sei se isso seria compatível. De todo modo, tem essa possibilidade na lei e hoje é possível, de forma expressa, que a empresa estatal seja franqueadora. Saindo desse ponto do conceito de franquia, eu quero tratar com vocês aqui da circular de oferta de franquia, a famosa COF, aquele documento tão importante no processo todo de franquia, porque é aquele documento que vai mostrar para o candidato a franqueado quais são as principais informações da franquia, as informações essenciais da franquia, aquilo que vai fazer com que ele possa refletir se ele realmente se encaixa no perfil ideal de franqueado, se ele vai conseguir cumprir com aquelas exigências, com aquelas obrigações, e se é aquilo que ele pretende também como faturamento, como algo que vá mudar a sua vida com aquele contrato de franquia. Então, na COF, nós tivemos várias alterações, porque nós tínhamos antes a lei anterior, ela previa 15 incisos, né? E agora a nova lei, ela tem previsão de 23 incisos. Então, nós acrescentamos aí 8 incisos e modificamos alguns já existentes. Eu não vou falar de todos, porque eu tomaria muito mais do que o nosso tempo aqui, mas eu quero tratar daqueles que entendo que são os mais relevantes, são mais significativos no dia a dia da franquia. O primeiro é com relação ao histórico resumido do negócio. Então, uma novidade, vou falar das novidades, não daquilo que já existia, ok? Então, uma das novidades é que agora na COF nós temos que colocar o histórico resumido do negócio. Eu acho que isso é extremamente importante, porque isso acabava até acontecendo em alguns casos, na maioria dos casos, melhor dizendo, porque você, para explicar o histórico do franqueador, eu tinha que acabar falando do negócio um pouco, ainda que indiretamente. Mas agora tem previsão expressa na lei, tem que ter o histórico resumido do negócio, de como começou, qual a origem, qual foi a ideia, qual foi o avanço e tudo aquilo que envolve o negócio. Além disso, o artigo 2º, que é o artigo que trata da circular de oferta de franquia, ele também... Pode falar, Juliano. Não. Tá. Ele também ampliou o tamanho, né, o prazo daquela relação de franqueados que a franqueadora tinha que oferecer na COF. Então, a franqueadora ela tem que oferecer lá a relação de quem são os seus franqueados, seus subfranqueados, quem são os subfranqueadores da rede, mas era pelos últimos 12 meses. Agora esse prazo ampliou para 24 meses. Então, aqui eu costumo dizer que é uma cláusula muito importante que deve ser modificada nas COFs já existentes. Então, quem tem a COF vai ter que fazer essa adaptação de acordo com a nova lei de franquia, ampliar o prazo de 24 meses. Né? Acho que isso é bastante interessante, é uma forma de proteção ao interessado na franquia. Também uma coisa que me pareceu ser de importância com a nova lei são as regras de transferência e sucessão. Hoje, o artigo 2º, inciso 17, deixa bem claro que eu tenho que ter as regras claras de transferência e de sucessão, algo que nem sempre a gente encontrava nas COFs e que acabava dando problemas no passar do tempo. Então, hoje, a circular de oferta de franquia também tem que ter essa previsão expressa. A lei também fala de indicação de penalidades, multas e indenizações. E aqui já levanto uma bola importante, porque o artigo 4º, que é o artigo que fala
das punições em caso de não se cumprir o prazo de reflexão da COF, ele tirou da sua redação perdas e danos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A lei anterior tratava das multas mais perdas e danos, agora não tem mais essa previsão expressa. Então, caso a franqueadora queira ainda manter a possibilidade de perdas e danos, entendo que agora tem que estar expresso nesse item do artigo 2º, inciso 18, né, que fala da circular de oferta de franquia, com indicação de penalidades, multas e supostas indenizações. Um item extremamente relevante e que eu como advogado de franqueados, sofro bastante, é com relação a cotas mínimas de compra. O artigo 2º, inciso 19 da lei, ele fala que agora tem que estar expresso na circular de oferta de franquia as cotas mínimas de compra. E eu acho que, inclusive, o legislador poderia ter avançado e poderia ter feito um pouco mais. Não só mínimas de compra, como também indicar como que vai ser feita a recompra. Porque o grande problema é que o franqueado monta a franquia e aí então vem o franqueador com aquele mínimo, você tem uma cota mínima mensal de um produto que não vende na loja dele, que não vende no comércio dele, não é o público dele, não é na região que ele está atingindo, e ele fica com o estoque parado, e aí ele procura o franqueador para poder devolver a mercadoria, e o franqueador vem com uma recompra de 20%, 30% do valor que foi pago. Então, eu entendo que isso é um grande problema, que deveria ter sido colocado, faltou isso na lei, mas, por outro lado, a lei prevê a possibilidade, prevê a obrigatoriedade de constar aí as cotas mínimas de compra na circular de oferta de franquia, algo que não existia e que sempre foi um problema para o franqueado. Por fim, sobre a circular de oferta de franquia, eu acho que vale destacar também a questão da atuação territorial. A lei atual, ela manteve as questões que já existiam sobre território de atuação, se ele teria exclusividade, como seria isso no território ou fora do território, mas agora a lei acrescentou a possibilidade de você ter a unidade própria da franqueadora e como que vai ser, ou como serão as regras de concorrência territorial entre as unidades próprias e as franqueadas. Algo também que é bastante importante e que acabava trazendo certo prejuízo para o franqueado que tinha uma atuação territorial no mesmo lugar, na mesma localidade que uma unidade própria. Passando para o próximo tópico, o que acontece se o prazo de entrega de 10 dias previsto na lei da entrega da COF para assinatura do contrato de franquia não for observado? Então, o prazo de reflexão foi mantido, a nova lei manteve o prazo de 10 dias, portanto, o franqueado só vai poder assinar o contrato de franquia 10 dias após o recebimento da circular de oferta de franquia, que é a COF. E a pergunta é: o que acontece se esse prazo não for observado? O artigo 4º da lei anterior, ele previa a possibilidade do franqueado arguir a chamada anulabilidade do contrato. Então, ele podia pedir a anulabilidade do contrato com a devolução de todas as parcelas pagas, né, a título de taxa de filiação, a título de royalties, e havia uma correção, e a correção era a variação da poupança. Entretanto, o artigo 4º previa a possibilidade de perdas e danos. Agora, o artigo 2º, parágrafo 2º, ele mudou um pouco isso. Por quê? Primeiro, que ele continua permitindo a anulabilidade, mas agora ele introduziu a possibilidade da nulidade do contrato também. Então, antes eu só tinha anulabilidade, agora eu tenho anulabilidade e nulidade do contrato. Segundo ponto, a questão da devolução existe ainda, é possível a devolução das parcelas até então pagas a título de royalties ou taxa de filiação, só que agora fala de correção monetária, não mais pela variação da poupança. E tirou perdas e danos. Por isso que eu entendo que se o franqueador quiser manter
a possibilidade de perdas e danos, ele vai ter que deixar de forma expressa, tanto na circular de oferta de franquia como no contrato. Na omissão do contrato e da COF, não há que se falar mais em perdas e danos, ao meu ver, com relação a essa questão. E qual seria a diferença aí de anulabilidade e nulidade no aspecto prático para a franquia? Seria no sentido de que a grande característica da nulidade é a imprescritibilidade, né? Então, nós temos uma situação a perdurar no tempo. A qualquer tempo é possível uma ação declaratória de nulidade por parte do franqueado, diferente do caso da anulabilidade, que se falava de 2 anos. Inclusive, é importante dizer que nós temos aí um enunciado 4º do grupo das câmaras reservadas de direito empresarial do TJ de São Paulo, que ele é anterior, esse enunciado 4º é anterior à nova lei de franquia, mas ele já falava que a anulação ela exigia que fosse requerida dentro de um prazo razoável e que fosse comprovado um efetivo prejuízo. Mas isso é dentro da esfera de conceituação da anulabilidade. A nulidade, eu acho que ela sai dessa esfera, ela entra dentro do patamar de imprescritibilidade, né? Demonstra, inclusive, que há um interesse público, porque a gente fala de nulidade quando há interesse público, então a nova lei esse movimento da liberdade econômica do Brasil ficou claro aqui, com as entranhas aqui nessa redação, no sentido de haver um interesse público envolvido, porque a franquia ela tem todo esse sistema, ela tem toda essa importância no cenário nacional. Então, a possibilidade hoje da nulidade, sem esquecermos dos efeitos, né? Porque a anulabilidade ela gera efeito ex nunc, ao passo que a nulidade ela gera o efeito ex tunc. Uma outra questão interessante, já estou partindo para a finalização, é que hoje o artigo 4º da nova lei acrescentou uma questão também muito importante. O artigo 7º da lei revogada, ele havia uma sanção para o franqueado que veiculasse informação falsa. Então, se o franqueado veiculasse uma informação falsa, isso gerava uma punição se o franqueador, melhor dizendo, veiculasse uma informação falsa, isso gerava um problema para o franqueador. Agora, a nova lei manteve a redação com relação a essa questão. O franqueador continua sendo responsável em caso, até com sanção penal, inclusive, em caso de veiculação falsa, mas agora acrescentou a possibilidade da omissão de informações. Então, a omissão de informações também hoje é punida pela nova lei de franquia e, mais que isso, assegura a possibilidade da nulidade do contrato ou anulabilidade do contrato nos termos que foi comentado aqui. Então, antes só tinha informação falsa, agora informação falsa e omissão de informações também gera nulidade, anulabilidade e sanção penal. E, por fim, para finalizar o assunto, um tema também bastante importante é a sublocação do ponto comercial do franqueador para o franqueado. A lei de locação, 2 pontos aqui que devem ser abordados. O primeiro é que a lei de locação, lá no seu artigo 21, ela fala que a sublocação não pode ser por valor maior do que o contrato de locação. Então, a lei de locação ela é clara nesse sentido. Já a lei de franquia vem modificando essa situação. Então, quando se tratar de sublocação em contrato de franquia, a sublocação pode ser por valor superior ao valor de locação. Porém, a lei faz algumas exigências para que isso seja possível. Ela fala 2 coisas, que é necessário previsão expressa e clara na circular de oferta de franquia, né? E o segundo ponto é que esse valor pago a maior ao franqueador não implique em excessiva onerosidade ao franqueado, né? Garantida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, me parece que estamos diante de uma situação bastante interessante, porque até um tempo atrás, talvez para mim, fosse difícil imaginar o que seria uma onerosidade excessiva no tocante à sublocação da franquia. E hoje me parece ser um pouco claro isso com relação à pandemia.
Então, por exemplo, a franqueadora que alugou um espaço no shopping center de um imóvel por 15 mil e faz a sublocação por 25 ao franqueado, nesse momento de pandemia, né, me parece que cobrar o valor superior ao valor que está sendo cobrado de locação, me parece hoje ser uma onerosidade excessiva, porque é um fato superveniente, imprevisível, extraordinário, posterior à assinatura do contrato de franquia e que traz aí um prejuízo para o franqueado no contexto geral. Então, tem essa possibilidade aí prevista em lei de ter de um valor superior na sublocação. E ainda, no tocante à ação renovatória, também bastante importante. A lei de locação, no artigo 51 e seguintes da lei de locação, prevê a possibilidade da ação renovatória, que é aquela ação que permite que o locatário, o sublocatário, possa ajuizar para que se mantenha no imóvel caso o locador peça o imóvel de volta ou crie obstáculo para fazer a renovação do contrato empresarial. Nós temos que preencher os 3 requisitos da ação renovatória, que é o contrato escrito com prazo determinado. É necessário que o contrato ou a soma ininterrupta dos contratos totalize o prazo de 5 anos e que o locatário esteja nos últimos 3 anos no mesmo ramo de atividade. Preenchendo os requisitos, é possível o ajuizamento da ação renovatória. Entretanto, o artigo 51, parágrafo 1º da Lei de Locação, diz que, no caso de sublocação, somente o sublocatário pode ajuizar a ação renovatória. Então, imagine o problema da franquia. A franqueadora aluga um imóvel, sublocava para o franqueado, que seria o sublocatário, e só o sublocatário poderia ajuizar a ação renovatória. Então, a franqueadora ficava, entre aspas, refém aí da intenção do franqueado ajuizar essa ação. Agora, com a nova lei de franquia, isso ficou tranquilo, porque a lei permite, modifica, ela diz que não se aplica o artigo 51, parágrafo 1º, mas sim a lei de franquia, autorizando o ajuizamento da ação renovatória, não só pelo sublocatário, como também pelo locatário, que é a franqueadora. Então, o investimento feito pela franqueadora está protegido hoje na lei de franquia, dando essa oportunidade para a franqueadora faça a renovação do contrato. E, por fim, para finalizar o último ponto, a lei de franquia também fala da possibilidade de instituição da arbitragem como meio de litígio do contrato de franquia, né? Só quero fazer uma observação que, ao meu ver, ao meu entender, é importante, válido, desde que se observe 2 pontos fundamentais. Os do artigo 3º da lei de arbitragem e o artigo 4º. Eu entendo que, primeiro, é necessário uma cláusula arbitrária, uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória arbitral cheia, né? Ou um compromisso arbitral escrito entre as partes. E também entendo que, pelo que a gente tem visto na jurisprudência, de que se entende que o contrato de franquia é um contrato de adesão, então, por se tratar, por ser considerado pelos vários tribunais como um contrato de adesão, eu não correria o risco. Para que seja válida a cláusula compromissória, eu acho que tem que ser destacada, ela tem que ser em negrito, atendendo aí ao requisito do artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem. Então, acho que são essas observações que eu queria fazer, Juliano, e agradeço a todos aí a atenção e me coloco à disposição para o debate no final. Obrigado, Gianluca, pelas palavras e pelos pontos que você abordou aí na sua exposição. Realmente, esses são os pontos principais que a gente verifica na nova lei. Logicamente, cada um desses pontos a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo, porque são situações que hoje geram polêmicas, geram interpretações relativo a todas essas situações que você abordou. Especialmente, eu gostaria de colocar o ponto da concorrência entre franqueador e franqueados, né, que a lei trouxe. Juliano, posso fazer uma intervenção rapidinha? Pode, como eu estava com o meu slide aberto aqui, eu não via as imagens e eu já tinha feito uma abordagem aqui, falei da minha diretoria da OAB, mas como estão presentes aqui, eu quero homenageá-los aqui, a doutora Luciana Freitas, o Cláudio Vieira, né, estendo o meu abraço ao presidente, ao Ivan Castrese, ao Paulo Braga, a toda a diretoria, tá? Legal.
Então, só dando continuidade para poder passar a palavra para o doutor Arthur, nesse período de pandemia que a gente vive hoje, nós estamos verificando um novo normal em várias atividades no mercado, a gente verifica que o franqueador tem se preocupado também em abrir outros canais de venda, outros canais de comercialização. Hoje, o comércio eletrônico cresceu mais de 80% em relação ao período antes da pandemia. Então, hoje, o franqueador que quer vender o produto, né, e quer vender diretamente, sem a intervenção dos franqueados, ele tem que se preocupar hoje de deixar isso muito claro na circular de oferta de franquia, sob pena de realmente criar uma concorrência com o franqueador, o franqueado, e realmente trazer um desequilíbrio na relação comercial. Então, hoje, nós vamos vivenciar uma série de outras situações, né, que antes a gente não vivia, né? Então, esse ponto da concorrência eu acho bastante relevante. Você falou da questão também da anulabilidade, da nulidade. Eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho em relação à qualidade de algumas decisões judiciais que a gente tem visto hoje nos tribunais. Porque há um tempo atrás, quando se iniciou a franquia no Brasil, o judiciário era sinônimo de não ter o conhecimento para julgar esse tipo de situação. Hoje, com as câmaras reservadas de direito empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente verifica hoje uma qualidade maior em termos, eles entendem melhor a questão da relação de franquia. Embora, e até mesmo os juizados as varas de primeira instância, a gente verifica aí também uma situação mais plausível, né? Porque anteriormente a gente se falava muito em cláusula arbitral justamente porque se buscava uma decisão mais especializada por uma questão de um processo arbitral. Hoje, na prática, o que a gente verifica é que o Poder Judiciário hoje, pelo menos no Estado de São Paulo, que a gente verifica, ele já está mais preparado, já conhece mais do assunto. Falando de arbitragem também, eu aproveito para até termos aí a presença do Gustavo Majoni, que é presidente da Comissão de Shopping Centers, aí da OAB local também, e ele sempre fala isso, ele levanta uma tese da questão arbitral que eu acho bastante interessante, no sentido, todos nós sabemos que o processo arbitral ele é sigiloso, né? E a lei de franquia e disciplina, no artigo 3º, no 2º, que é obrigação do franqueador descrever quais são as ações que discutam a marca ou discutam o seu modelo de negócio. Então, acaba havendo uma incompatibilidade, né, entre a cláusula arbitral e a lei de franquias, que é uma matéria que eu não vi ainda ser discutida, porque muitos franqueadores acabam colocando a cláusula arbitral justamente para não dar publicidade para determinadas discussões judiciais que existam na rede. Então, esse é um ponto que o Dr. Gustavo coloca, não é uma observação minha, mas é uma observação dele que eu acho relevante e que eu nunca vi discutir isso, né? Que é um ponto que, oportunamente, a gente vai poder discutir melhor dentro da comissão, em conjunto com a comissão de shopping centers também, mas é algo que eu entendo relevante. Então, Gianluca, agradeço, né? Vou passar a palavra para o Arthur, e depois nós temos aqui uma série de indagações que já estão sendo feitas, depois a gente abre para o debate, tá bom? Muito obrigado. Arthur, por favor, palavra com você. Bom, doutor Juliano, muito obrigado aí pelo convite, agradeço as palavras iniciais do doutor Gianluca, da doutora Alexandre. Gostaria de cumprimentar os membros presentes aí da terceira subsecção da OAB de Campinas, da qual também faço parte e me orgulho bastante. Alguns dos ex-presidentes são meus ex-colegas de turmas da nossa grande pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tenho muito orgulho de fazer parte da Ordem dos Advogados, embora não advogue, embora seja apenas para mim um instrumento de desenvolvimento, de estudo, de conhecimento, principalmente do franchise. Mas sou um apaixonado pelo direito, então fica todo o meu respeito aí, o meu convite aí dos colegas para podermos participar juntos.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que, do ponto de vista como franqueador, estou no franchise desde 1995 e logo depois que a Lei 8.955 foi promulgada em 31 de dezembro de 1994, se não me falha a memória, fruto aí do trabalho do ex-prefeito de Campinas, Magalhães Teixeira. Eu penso que 26 anos depois, essa lei é uma grande frustração. É uma grande frustração para o mercado de franchise brasileiro e vou dizer para vocês o porquê. Primeiro que ela trouxe pouquíssimas mudanças que, se não acrescentaram algo importante, nada acrescentaram, porque grande parte delas já fazia parte da jurisprudência decidida nos tribunais e que, de alguma forma, querendo ou não o legislador, elas já vinham sendo cumpridas. A grosso modo, independente do legislador, isso já vinha acontecendo na maioria dos casos. É óbvio, é claro, que regular isso numa legislação melhora para todo mundo. Mas por que eu tenho uma grande frustração em relação à lei de franchise? Essa lei foi reconstruída a partir de um viés puramente de comercialização de produtos tangíveis, o que é um despropósito. Isso cheira a naftalina. Por quê? Porque é fruto de um franchise, de uma época que o franchise era somente vendas de hambúrgueres. E o franchise evoluiu, se transformou, envolveu o mundo dos serviços e, infelizmente, os nossos representantes, que provavelmente nem sei quem os foram, estiveram junto com as comissões no Senado ou na Câmara, simplesmente agregaram um viés nessa legislação, simplesmente pensando com a cabeça de franchise que comercializa produtos e aluga espaço em lojas de shopping center. Isso é uma parcela do franchise. Quiçá, talvez, hoje, nem mais a mais expressiva. E, quiçá, talvez, nem mais a que gera mais emprego. E, quiçá, talvez, a que nem mais tem oportunidade de crescimento. Por isso que eu acho que não houve um avanço significativo do ponto de vista da legislação no que diz respeito à Lei 13.966. Lamentavelmente, todos nós que trabalhamos dentro do franchise convivemos com essa visão ultrapassada do que é franchise. E eu acho que esse é o primeiro ponto que advogados, sejam eles do lado do franqueador ou do franqueado, têm que fazer da leitura dessa lei. Essa lei foi feita, na sua maioria, para proteger o franchise de produtos tangíveis. Em nenhum momento ela se preocupa com o franchise de serviço. Ponto. Não se discute essa questão. E eu vou mostrar para os amigos por que essa questão é tão ultrapassada e tão violentamente atacada para os franqueadores de serviço. Por exemplo, dentro do que o Alexandre, o doutor Alexandre colocou, que eu concordo com tudo que ele falou, mas a gente salta aos olhos algumas coisas, por exemplo. Né? Por exemplo, quando você fala que não existe relação de consumo entre franqueador e franqueado e seus funcionários. No entanto, nós, franqueadores, continuamos sendo vítimas de processos de clientes finais. Então, onde não está a relação de consumo? Principalmente porque, como foi feita uma lei voltada para produtos tangíveis, e jamais, em momento algum, consideraram a responsabilidade do franqueado na prestação do serviço que ele contratou, e que ele colocou a mão do dinheiro, e que ele emitiu uma nota fiscal, e que ele deu uma garantia. E, portanto, nós, franqueadores, ao simplesmente treinamos essa pessoa, autorizamos, damos a ele um know-how, cedemos a nossa marca, damos o suporte, somos vítimas, muitas vezes, de processos absurdos de clientes finais que pagaram um franqueado e que querem estabelecer entre nós uma relação de consumo que não existe e nunca existiu do ponto de vista de serviço. Como se nós, fornecedores, fôssemos do hambúrguer, do queijo, do pão ou do picles. Este é o grande viés ultrapassado dessa legislação, e que ninguém fala, e que ninguém simplesmente tem a coragem de dizer isso a bom tom para que um processo, em algum momento da vida, se modifique. Sabe por quê? Porque esse é o viés que existe dentro das nossas entidades, esse é o viés que existe dentro das associações. A maioria dos nossos líderes são líderes focados em franchise de produtos e serviços, o que macula tremendamente essa lei. Outra coisa, em relação ao vínculo empregatício, quer dizer, vez ou outra, nós ainda continuamos recebendo processos de que, vinculando o funcionário ao franqueador, e, com todo respeito, como temos negócio no Brasil inteiro, existem ainda juízes que, contrário à lei anterior, e muito mais ainda essa lei, ainda continuam envolvendo o franqueador como se o funcionário do franqueado, o funcionário nosso fosse. Então, praticamente isso que está regulado agora, está escrito,
mas já estava escrito na lei anterior, e isso em momento nenhum impede que essa situação seja esclarecida e seja realmente definida de uma vez mansa e pacífica para todos sempre. Uma outra situação que não mudou nada e que é fruto de discussão. Veja só, nós fomos capazes de esperarmos 26 anos, 26, 25 anos, para refazermos uma lei e fizemos uma lei do ponto de vista presencial. Presencial. Essa lei ela é calcada numa operação de 1 milhão, 2 milhões de reais, onde alguém, João, sai da sua cidade, vem até a cidade onde está o franqueador, senta-se numa mesa de reunião, recebe um documento oficial chamado Circular de Oferta de Franquia, assina um termo de compromisso de confidencialidade e, a partir desse momento, tem acesso a documentos. Imagine, nos tempos atuais, você tem que mandar para um candidato à franquia que vai comprar um negócio na área de prestação de serviços, cujo investimento médio é de 15, 20 mil reais, 10 mil, 30 mil reais, não passa disso, e você tem que mandar o seu balanço financeiro dos 2 últimos anos para uma pessoa que você ainda vai mandar via internet, num mundo totalmente tecnológico, você vai mandar o seu balanço para a Tiririca da Serra, sem saber eficazmente se aquilo ali não se constitui uma fraude tecnológica, um desvio de conduta, uma má-fé, um furto de informações confidenciais. Vejam os senhores, mais uma vez, calcamos uma legislação como se estivéssemos olho no olho, entregando um documento para quem vai investir 1, 2 milhões de reais, ao invés de alguém que vai investir 5, 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil, e temos que mandar os nossos balanços. Evidentemente que isso é um contrassenso. Quem dos senhores aqui abriria um negócio no seu escritório de advocacia, seja num negócio, num comércio de bares, restaurantes, de comida, de bebida, de serviço, e mandaria o seu balanço para uma pessoa que está interessada no seu negócio, que mora em Tiririca da Serra? Mandaria-se de bom grado e ainda correndo o risco de ser acusado de omissão de falta de informações? Então, eu acho que tem aí um viés antigo, um viés que não demonstra a realidade dos fatos. Outra situação que não mudou, se vocês observarem, o inciso 10 do artigo 2º, que é fruto de discussão constante, que é fruto de uma hipocrisia reinante no franchise, que diz assim: apresente a relação dos seus franqueados e apresente a relação dos ex-franqueados que se desligaram. Este "se" aí teria a alcunha de ser um "se" índice de indeterminação do sujeito, um "se" das pessoas que se desligaram, um "se" como partícula perpetuadora, ou um "se" que envolve genericamente todos que saíram da rede. Quer me ver que o legislador, ao repetir a mesma frase de 1995, diz claramente, salvo interpretações que aí já não cabem mais ao legislador. O legislador quis dizer, as pessoas que se desligaram, em nenhum momento ele acrescentou a expressão "e" ou que foram desligados. Onde o legislador diz aí no inciso 10 do artigo 2º que o franqueador é obrigado a apresentar a relação dos franqueados que foram desligados. O tempo verbal estaria no tempo errado? Quis o legislador deixar uma dúvida aí para provocar um desconforto entre advogados, entre juízes, entre tribunais? Por que o legislador não foi específico e disse relação dos franqueados que se desligaram, que pediu para ser desligado, versus a relação dos franqueados que foram desligados? A língua portuguesa permite esse tipo de flexão verbal. Nós não estamos lidando com a língua inglesa, que tem, às vezes, num único tempo verbal, vários tipos de interpretações. E essa é uma discussão muito séria, porque ela tem correlações importantes dentro do franchise, até porque nós sabemos no franchise que tem um hábito muito comum. Quando o franqueado ganha muito dinheiro, ele diz assim, eu estou ganhando muito dinheiro porque eu sou muito bom. Normalmente, o franqueador não fez nada por mim. Quando ele empata, ele faz o DR, ele discute a relação. E quando ele está perdendo, normalmente o culpado é o franqueador. Vira e mexe. Então, aí vem uma legislação 25 anos depois e repete a mesma frase como se perfeita estivesse. E eu lanço um desafio a qualquer professor da língua pátria
a me corrigir e me perguntar por que o legislador não incluiu a frase "e ou foram desligados", por que preferiu essa apatia de usar o termo no seu tempo verbal que indica somente os que se desligaram. Então, há que se convir que hoje, pela legislação anterior e a legislação atual, o franqueador deve colocar a relação dos franqueados que se desligaram. Quais que foram os que se desligaram? As que se desligaram porque o pressuposto está aqueles que quiseram sair porque o negócio não era bom, aqueles que saíram porque o contrato venceu, aqueles que saíram porque foram inadimplentes com o sistema e tentaram aplicar um golpe no franqueador. Qual é o espírito legal desse que o legislador quis com esse artigo tão sem conexão com os tempos verbais e com uma frase de tamanha responsabilidade? Logicamente que nós vamos cair nas interpretações dos tribunais. E nas interpretações dos tribunais, sabe o que acontece? O franchise é sempre visto Golias contra Davi. O franqueador é como se o franqueador fosse Golias e o franqueado fosse Davi. É como se fosse uma relação de trabalho. Muitos juízes em primeiro grau ainda continuam julgando os franqueadores como se o franqueado fosse nosso funcionário, o que é um despropósito, uma falta de coerência, uma falta de assertividade e uma falta de respeito à capacidade de empreendedorismo e a capacidade de seguir as relações jurídicas do Brasil absurdas. Não precisamos ir muito longe, nós sabemos disso. E alguns de vocês trabalham e militam nessa área e sabem disso, que tem decisões totalmente estapafúrdias, que chegam a um ranço do direito trabalhista. Então, em que pese isso, a legislação, embora tenha consolidado, talvez o grande mérito dessa legislação foi ter consolidado algumas jurisprudências que já eram, entre aspas, praticamente quase que mansas e pacíficas, né? E que, com isso, tenha trazido essa situação. Mas não trouxe essa solução da relação dos franqueados, não trouxe essa situação do balanço, que eu acho que isso aí tem um buraco muito complicado de como se resolver, não considerou a possibilidade de instrumentos virtuais. Sabe o que parece? Parece que foi preciso uma pandemia para que o Conselho Federal de Medicina pudesse legalizar a telemedicina no Brasil. Todos nós aqui somos adultos o suficiente para saber que a telemedicina era uma realidade necessária há muito tempo no país, desde que a situação da internet se tornou essa realidade. Mas agora, de um momento para outro, a telemedicina entrou na nossa vida e cá entre nós veio para ficar. Provavelmente, eu já fiz consulta por telemedicina e provavelmente alguns de vocês vão fazer, que nos escutam, e outros provavelmente irão fazer. E vão me dizer que, de passada a pandemia, vai acabar a telemedicina? Não irá acabar a telemedicina. Não irá. Por quê? Porque a pandemia mudou a forma de ver as coisas. A pandemia mudou a forma de agir. Então, o que eu digo da lei? É uma lei focada em grandes negócios. Em nenhum momento pensou no franqueador, numa micro franquia, no investimento de 30, 40, 50 mil reais. Em nenhum momento considerou a área de serviços, porque simplesmente trabalha na sua maior geração como se fossem produtos tangíveis e não mudou a questão da relação de franqueados, não criou uma condição real de você, em que condições você deve entregar o balanço para você, como se você tivesse que entregar o balanço para um simples candidato a uma franquia. Quer dizer, basta o cara ser candidato à sua franquia, o primeiro documento você entrega para ele a circular e junto com o circular você entrega o seu balanço. É a mesma coisa que você fosse casar com alguém e quando você dissesse para a sua futura esposa, eu te amo, ela dissesse para você assim, então me entrega seu imposto de renda. Na primeira relação que você vai ter com alguém, você tem que entregar o seu imposto de renda. Eu acho que é um viés de um autoritarismo, de um distúrbio de comportamento que cheira ao fascismo do legislador. Qual seria esse legislador que estaria disposto a entregar a sua declaração de imposto de renda, ou a mulher ou homem, para o primeiro homem ou para a primeira mulher com quem ele quisesse casar ou se namorar? Qual deles está disposto a entregar o seu balanço financeiro para o primeiro cidadão que te pega a sua circular de oferta de franquia, num país que nós sabemos que tem muitos desvios, muitos furtos, muitos problemas criminais, que nenhum de nós aqui estamos livres de sermos sequestrados, soltos hoje, presos amanhã, vivos hoje, mortos, assassinados amanhã? Eu vejo que situação que o franchise é colocado. Em que outro negócio no mundo você é obrigado a apresentar o seu balanço dos 2 últimos exercícios como se isso fosse prova
de veracidade das suas informações? Quem deu ao legislador essa capacidade de provar isso? Quem deu ao legislador? Isso é como se você estivesse fazendo uma invasão de privacidade. Hoje está na moda, talvez, né? Vasculhar contas de pessoas físicas, vasculhar contas de pessoas jurídicas. Nós não sabemos mais ao que os nossos tribunais servem. Se serve uma hora para invadir as contas das pessoas, a gente está perdendo essa noção dentro do direito, né? O que é mais a privacidade da sua conta de pessoa física, da sua pessoa jurídica. Às vezes as nossas contas estão sendo vasculhadas e nós nem sabemos mais. Antigamente, isso só era permitido com autorização judicial e você agora de pronto tem que entregar o seu balanço. Olha que situação! Para alguém que simplesmente botou seu CPF e seu RG, como se isso fosse uma realidade. Em relação ao último, um dos dados aí tratados pelo doutor Alexandre também, né? Acho importante que esse fato novo é muito preocupante do ponto de vista também do franqueador, a questão da nulidade, né, versus o cumprimento da COF. Eu acho que o mais importante do franqueador é cumprir realmente o prazo da COF, né? Mas mesmo assim, quando você cumpre o prazo da COF, para evitar a anulabilidade e evitar a nulidade, mesmo assim, pasmem vocês, mesmo assim tem julgados de juízes que consideram a nulidade, consideravam a anulabilidade, independente de você ter cumprido o prazo da COF. Olha, se você tem uma COF que é verdadeira, que é real, e foi cumprido o prazo, dali para frente não há que se falar em anulabilidade, e muito menos hoje nulidade. O que se discute aqui é algo factível, que tem uma data, o início, meio e fim. Depois que você entregou a COF, se ela não tem nenhuma omissão e ela é verdadeira, não há que se falar em anulabilidade de contrato. Você pode discutir outras questões sobre suporte, sobre a parte operacional, sobre questões que envolvem o dia a dia da operação, mas falar de anulabilidade de um ato jurídico perfeito e acabado, cheira aí aquele laço que eu comentei, que é o laço da questão do franchise na mão de muitos jogadores, ser trabalhado como se fosse uma relação trabalhista, que é um viés que vai levar anos ainda para sair, e independente disso. Mas, terminando aí as minhas ponderações, me desculpe o entusiasmo, é que eu acho que em outra geração eu seria advogado criminalista, mas, levando aí o nosso professor Silvio Arthur Dias da Silva, que é um grande amigo nosso, né? Então, às vezes me entusiasmo, mas me entusiasmo por defender coisas que realmente eu acredito, sabe? Eu acho que a gente perdeu uma grande chance de consolidamos o avanço, mas perdemos uma chance de considerar as novas formas de relacionamento tecnológico, perdemos uma forma de cuidar melhor dos dados sigilosos das empresas, perdemos uma chance de cuidar do que realmente importa, né? Como essa relação de franqueados. Essa relação de franqueados, como o doutor diz assim, né? É uma coisa que protege muito ao franqueado. Eu não acredito que proteja. Isso cheira aquela situação seguinte: você vai casar com uma moça. Imagine eu, fiquei apaixonado por uma moça. Eu chego para ela e digo: eu quero casar com você, querida. Ela diga para mim: tá bom, eu também gostei de você. Aí eu digo para ela assim: mas antes da gente dar o próximo passo, me apresenta a relação dos seus ex-ficantes, ex-namorados, ex-queridos, ex-amantes, porque eu preciso saber deles como você é. Faz sentido isso? Faz sentido. Olha que coisa, que viés ultrapassado, machista. Achar que eu vou perguntar para um ex-franqueado qual é o valor que eu tenho enquanto franqueador, quando, na verdade, esse viés deveria ter sido desmoronado, que vá perguntar para os franqueados de sucesso daquela rede o motivo pelo qual ele tem sucesso, o motivo pelo qual ele está há 5, 6, 8, 10 anos, e a gente fica criando um modelo mental de atrasos, né? Perguntando a relação dos ex-namorados da moça para saber se você vai casar com ela. Eu nunca vi isso na vida. Eu acho que se eu pedisse, mulher nenhuma me entregaria. A mesma coisa se uma mulher pedisse para mim: olha, me dá a relação das suas ex-mulheres, ex-namoradas, ex-noivas. O que isso vai fazer diferença na vida dela? Né? Então, por quê? Só para justificar que num dia que ela está de TPM, ela fica mais brava do que num dia que ela não está de TPM? Então, quer dizer que quando o franqueado é vencedor, isso não vale nada para o franqueador? Só vale sobre aquele que eventualmente teve algum problema e não conseguiu lidar com a adversidade? Porque vocês sabem que tem muita gente que às vezes entra no negócio, e às vezes entra no negócio porque o pai queria que ele entrasse, porque a mãe queria que ele entrasse, o marido queria que ele entrasse, e aí na hora de passar pelo processo de avaliação diz: não, eu quero, mas na hora de acordar às 7 da manhã e dormir às 10 da noite, né? Eu me recordo, só para finalizar,
E uma vez, muitos anos atrás, eu fui agente de desenvolvimento, quando comecei no franchise, depois de deixar um dos maiores grupos de franquias aqui do Brasil, até da nossa região, que acabou sendo comercializado com muito dinheiro e da qual eu fui CEO. Eu entrei na área de alimentação e, conversando com uma moça que era sócia operadora de um dos nossos franqueados, ela me perguntou assim, depois de 90 dias com a operação dela, num dos shoppings aqui de Campinas, uma senhora: vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, essa lanchonete abre todos os dias? Eu falei: sim, mas eu tenho mais um ponto a saber. Ela abre Corpus Christi, ela abre? Ela abre dia de Natal, Ano Novo, Réveillon, Carnaval? Eu falei: todos os dias, esses são os dias que mais vendem. A mulher desmoronou na cadeira, porque para ela, na cabeça dela, ela vinha de uma atuação como professora, ela imaginava o seguinte: tenho 2 férias por ano, julho, dezembro e janeiro. Eu emendo todos os feriados. Como é que eu entro num negócio que abre 365 dias por ano e os dias que mais vendem são os dias que eu sempre estive descansando? Então, veja que situação que a gente vive dentro do mundo do franchise, da qual às vezes a gente é exposto e que, é lógico, a legislação não vai conseguir abranger tudo, mas eu torço para que um dia a gente evolua com essas percepções do que realmente é importante fazer parte do relacionamento entre franqueador e franqueado e como é que essa relação pode ser cada vez mais verdadeira e cada vez mais real, dentro de princípios saudáveis para o negócio de ambas as partes. Doutor Alexandre, era a minha contribuição, doutor Juliano, era isso. Fico aberto aí às perguntas, esperando ter contribuído aí para uma reflexão aí, talvez acalorada, mas eu não sei se é de outra forma. Então, de forma que a gente possa repensar alguns valores nessa relação do mundo do franchise. Era o que eu tinha para contribuir. Obrigado. Obrigado, Arthur. Te agradece aí a sua exposição. Eu acho que termos aí a experiência de quem está na linha de frente como franqueador, que vive o dia a dia e conhece e acaba vivenciando aí algumas discrepâncias, alguns desequilíbrios e até essa frustração em relação ao que poderia ter sido essa nova lei. Eu acho que é importante, e nós, como operadores do direito, continuaremos as discussões com base nessa nova lei. Não podemos se curvar, da mesma maneira que eu disse, que eu entendo que existem boas decisões, mas ainda existem muitas situações ainda que imperam aí a atividade e a ação do advogado. E nós não podemos nos curvar a determinadas decisões, a determinadas situações, e nós que vamos fazer a nova jurisprudência em relação a essa nova lei. Então, ao estarmos preparados, e a Comissão de Estudos em Franchising da OAB Campinas visa a trazer, sim, um pouco mais de conhecimento ao operador de direito dentro do ramo do franchising, que é um ramo específico, é um ramo que não são muitos que atuam e que, pasmem, até hoje existem colegas que entendem que o simples fato de ter entregue a circular com 9 dias e não 10 dias seria o caso de uma nulidade do contrato e a devolução de todos os valores pagos, né? Ou usaria a questão da desistência do negócio por motivos particulares, utilizando um subterfúgio da lei para tentar se locupletar em relação a todo o valor que foi investido depois de 3, 4 anos do negócio. Então, depois que a pessoa já passou por 3 anos, ele vem discutir que ele recebeu a circular de oferta com 9 dias e não 10 dias. Então, a Comissão de Estudos ela também tem esse propósito de trazer do básico ao complexo dentro da advocacia para aqueles que se interessam por isso, justamente para que nós, operadores do direito, né, e conhecedores do sistema de franchising, possamos dividir algumas experiências práticas que a gente tem, até para qualificar mais os nossos colegas advogados. Então, esse é um dos propósitos que a gente tem aqui. Eu vou abrir para as perguntas, depois vou abrir para o Cláudio e para a Luciana, para que eles possam dar uma palavra para vocês também, havendo interesse. E apenas para concluir o trabalho da comissão, a gente já está preparando, eu acho que esse ano de 2020 tem sido importante para o franchise brasileiro,
uma vez que o novo marco entrou em vigor em março, e também, neste mês de junho, nós tivemos para aqueles que atuam como franqueadores e atuam com franqueadores, nós tivemos uma outra decisão que trouxe uma consequência muito pesada para os franqueadores, que foi a declaração da constitucionalidade da incidência do ISS sobre as relações de franquia, que era algo, né, uma decisão do STF, que é uma situação que agora muda para muitos, muda para todos os franqueadores, né, e traz impactos bastante consideráveis no momento da economia brasileira que os franqueadores precisam de apoio, né, e não mais onerosidade nas suas relações contratuais. Mas isso vai ser para uma próxima encontro. E também gostaria de colocar aqui, nós temos um colega, Dr. Leandro, que está nos assistindo aqui também, que ele também tem ele trabalha no ramo de franquia, e nós temos conversado bastante sobre os meios alternativos de resolução dos conflitos em franchising. Porque quem atua com franchising sabe que franchising é administração de conflitos. Resta saber se esse conflito vai ser um pequeno ou um grande conflito. Então, a questão da gente também preparar os operadores para que estejam preparados para questões relacionadas a uma mediação, a uma reunião ou uma série de situações antes de chegar ao judiciário, são fatos que na prática a gente tem visto que funciona bastante. Logicamente, existem situações que nós não vamos agradar o franqueado, não vamos conseguir tirar da cabeça dele aquela decisão que ele tem, mas existem algumas situações que a gente consegue, desde que a gente tenha as técnicas adequadas e tenhamos boa vontade, a gente consegue aí fazer uma boa mediação, e o Leandro, que tem trabalhado bastante com isso, no momento oportuno também nós vamos trazer isso não só para franqueadores, mas para franqueados também. Até chegamos a conversar de ter acordos com a Fiesp, alguma coisa nesse sentido, para trazer para esses órgãos câmeras de mediação, justamente buscando aí evitar que algumas questões cheguem até o Poder Judiciário. E como o franchising tem muito conflito, desde questão de território, questão de cotas mínimas, como o Alexandre colocou, então tem uma série de situações que muitas vezes uma boa mediação ela consegue resolver e impedir que aquela questão chegue até o judiciário. Eu acho que ninguém fez nenhuma pergunta, então gostaria de passar para a Luciana para ver se ela quer falar alguma coisa para os participantes. Juliana, eu posso interromper só um minutinho? Só, desculpa. Pode falar, Claudião. Pode falar. É que eles não estão enviando as perguntas para todos. No chat eles têm que clicar aí e enviar para todos. Eles estão enviando diretamente só para os palestrantes. Foi o que as meninas falaram aí. Tem perguntas então. Apareceu? Apareceu. Que ótimo. Arthur, tem uma pergunta para você, do Juliano Constantino. Ele pergunta como o senhor teve a ideia de entrar nesse segmento de casas de repouso de idosos. Eu acho que não é casas de repouso, mas você pode responder aí para ele. Juliano, na verdade, a ideia realmente não foi de casa de repouso. Esse é um mercado da terceira idade que já é bastante consolidado nos Estados Unidos e que ele se divide como se fosse um grande guarda-chuva. Dentro da alcunha do nome de home care, você tem vários tipos de serviços. Então, nós, dentro dessa, como se fossem as várias varetas ali que formam um guarda-chuva, né? Nós escolhemos uma delas, que é a área de cuidadores de idosos, que prestamos serviço na casa dos nossos clientes. Evidentemente que uma outra área é a área de casas de repouso, existe a parte de hotelaria para idosos, existe a parte para hotéis para pessoas que são independentes. Então, é um mercado que está em desenvolvimento no país com várias vertentes. E quando começamos isso em 2008, foi fruto de uma grande pesquisa que nós fizemos na Europa e nos Estados Unidos, quando percebemos que não havia nenhuma estrutura organizada de franchise e que pudesse ter condições de se desenvolver como rede no Brasil. Foi quando nós lançamos a Home Engine, que é
a rede pioneira no país nessa área hoje. Mais alguém gostaria de, se tiver mais alguma pergunta? Eu acho que aqui não há. Não, tem sim. Para o doutor Gianluca, qual a percepção dele sobre as recentes rescisões contratuais devido à pandemia? Como você tem verificado essas rescisões? Como que o judiciário tem tratado isso? Você já verificou alguma coisa relacionada a contrato de franquia, locação? Locação é uma coisa que a gente tem visto mais, mas com contrato de franquia, alguma coisa nesse sentido? Quem fez a pergunta? José Eduardo, né? José Isso. Eduardo, né? Foi José Eduardo, isso. Então, José Eduardo, aquilo que eu tenho comentado aqui nas palestras que eu tenho feito, e vai até um pouco na contramão do que o Juliano comentou aí e o Arthur também. Como eu tenho estou mais do lado do franqueado e não do franqueador ali, então eu tenho visto algumas dificuldades, em especial na omissão de informações, né? Omissão de informações com relação a como vai ser o treinamento, como que vai ser, se é possível um treinamento, foi como o Arthur até comentou, da possibilidade de um treinamento virtual, né? Não é possível o representante tá presente aí, mas vamos fazer um treinamento virtual. E muitas vezes as franqueadoras elas não têm se preocupado nesse momento de dar esse suporte para o franqueado que está precisando renegociar contrato de locação, que está precisando renegociar com o fornecedor, que está precisando renegociar o próprio pagamento das mercadorias, diminuir o seu cota mínima mensal. Então, diante de algumas inflexibilidades, digamos assim, né, obstrução de flexibilização de tudo isso, eu vejo como possibilidade de rescisão contratual, sim. Como eu digo, a franquia, ela na concepção do franqueado, ela é uma tentativa de você solucionar vários problemas. Então, se ele tivesse que solucionar tudo sozinho, não precisava de uma franqueadora. Ele montava um negócio sozinho, pegava a ideia, copiava a ideia, criava uma marca e mandava bala. Então, assim, eu vejo como, nesse momento de pandemia, muitas franqueadoras que deveriam dar um suporte necessário não estão dando, não estão contribuindo, né? Querem que só o franqueado passe pela crise, ela não vai passar junto, ela não é uma parceria empresarial, né? E então, diante de tudo isso, eu vejo possibilidade, sim, de rescisão contratual. Como essa lei é nova, como a lei é nova, a gente tem poucos casos ainda diante do contexto da sublocação. Mas, como eu comentei, vamos imaginar que a gente estivesse num contexto de um ano aí de sublocação. Eu acho que também era um caso de renegociação com base naquela onerosidade excessiva prevista em lei. Então, assim, o que a gente tem visto mais é forma de revisão contratual e não rescisão propriamente dita, né? Acho que alguns ajustes contratuais por intermédio de uma revisão, por intermédio de uma liminar, é muito mais plausível, está mais compatível com a boa-fé contratual e com a relação franqueador e franqueado do que uma rescisão propriamente dita. Vai ter que se demonstrar aí a ausência de suporte, a ausência de ajustes necessários para poder alcançar ou almejar uma rescisão. Legal. Nós temos aqui o Dr. Leandro, ele gostaria de fazer uma pergunta, mas por áudio. Nós vamos tentar liberar o áudio aqui para ele. Dr. Arthur? Leandro, está com a palavra, pode falar. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Dr. Arthur. Boa tarde, Dr. Gianluca. Bom, primeiro, pegando a fala final do Dr. Arthur, Dr. Arthur, se o senhor fosse advogado criminalista, com certeza, se eu precisasse, eu lhe contrataria. Porque uma coisa que eu, assim, lembrei demais do senhor, e não me leve pelo lado político, mas lembrou muito quando
o Cardozão defendia a Dilma da paixão. Por mais que a gente não concordasse com o que ele falava, ele tinha paixão. E aquilo é bonito de ver quando a pessoa acredita naquilo que ela está defendendo. E a defesa que o senhor faz das críticas é muito pertinente, né? Então, eu primeiro parabenizo, porque isso enriquece o debate. E eu gostaria justamente, usando aquele gancho que o senhor deu do exemplo da professora, que o senhor pudesse comentar com a gente, dividir essa experiência conosco, se esse momento da nova lei, de entrada em vigor em março, não foi pelo menos uma contribuição que a lei trouxe, não foi justamente um momento para os franqueadores pararem e repensarem nos seus modelos de negócio, nas suas jornadas de pesquisa, de procura, de perseguição de franqueados, para justamente repensar o modelo de expansão, porque dentro dessa linha que o senhor deu exemplo, achei super oportuno o exemplo da professora, faltou perguntas muito básicas, também concordo para ela, tipo, o que ela gostava, quais são os sonhos, ou seja, alinhamento das expectativas e propósitos dos franqueadores e dos franqueados. Então, resumindo, esse momento da nova lei, por si só, o senhor não viu com bons olhos, pelo menos esse momento, para repensar esses modelos dos nossos negócios e as jornadas que a gente está submetendo, tanto o nosso cliente quanto os nossos franqueados? Obrigado, Juliana, aí, pela oportunidade. Espero que tenha sido claro na pergunta. Obrigado, Leandro. Bom, Leandro, obrigado pela pergunta. Você me fez lembrar agora do meu professor de Direito Penal chamado Álvaro Ribeiro, foi um dos grandes mestres do Direito Penal aqui de Campinas, e foi ele que me convenceu que até o pior assassino merece ser bem defendido, quando ele disse que a gente tudo lá iniciando o curso de Direito, e aqueles primeiros anos, né, os primeiros dias, os primeiros meses, alguém disse assim, mas por que você diz isso? Ele dizia que quando o cliente é bem defendido, eu me sinto em condições de aplicar a pena. E quando ele é mal defendido, eu me sinto nada, eu me sinto o pior dos homens ao aplicar uma pena de um cliente que foi mal defendido. Então, tem uma história aí no direito que eu gosto muito dessas relações aí do passado, por isso que eu citei dois grandes mestres nossos aí, que com certeza os amigos que estão junto aqui ou foram alunos, ou conheceram, ou viveram essa experiência. Em relação a isso que você colocou, é o seguinte, sempre é época de rever conceitos. Mas o que mais acontece hoje é o seguinte, o franqueado, como eu costumo parametrizar o franchise como se fosse um casamento. Quanto mais verdadeiro você for, melhor vai ser a relação. O que acontece é que muitas vezes, quando você começa uma relação de franchise, que tem um viés comportamental e tem um viés comercial, as pessoas usam máscaras sociais, né? Como a história que eu contei para você daquela pessoa com quem eu sentei num shopping depois de 90 dias e ela começou a chorar porque ela achou que a vida de ser dona de uma lanchonete de shopping seria muito mais fácil. Isso não quer dizer que ela não recebeu essa informação. Ela recebeu essa informação. Ela sabia que o shopping abria 365 dias por ano. Ela sabia que o negócio abria das 8 da manhã às 10 da noite, às 11 da noite, né? Porque a parte de alimentação fecha mais tarde. Mas as pessoas, às vezes, quando elas querem entrar no negócio, elas bloqueiam as suas percepções. E aí fica muito difícil para o franqueador avaliar até que ponto existe um bloqueio, até que ponto o comportamento dela é real, é fake, é verdadeiro, porque você não tem um ano para decidir sobre uma venda de franquia. Às vezes você tem 15 dias, um mês, 2 meses no máximo. Por quê? Porque você está trabalhando na expansão da sua rede, no desenvolvimento da sua operação. Então, você tem um processo, né? E, às vezes, no meio desse processo de avaliação das pessoas, embora você diga tudo o que ela vai fazer, que você alinhe todas as expectativas, você, às vezes, passa batido nessas situações. Para evitar esses problemas, Leandro, o que nós fizemos? E o doutor sabe, os amigos que trabalham com direito sabem muito bem. Nós fizemos um documento que eu aprendi com o direito americano, que muitos dos nossos advogados não usam, doutor Alexandre, que se chama as perguntas finais, o termo de acordo final ao final do treinamento. Exatamente para evitar esses problemas de alinhamento de expectativas. Então, todas as perguntas que, feitas naquele devido momento, a resposta será verdadeira, se feitas talvez 2 anos depois,
talvez elas serão falsas, ou serão orientadas por um viés de um advogado que sabe-se lá que objetivos terá, a não ser talvez defender o seu cliente, mas usando daquilo, das ferramentas que ele dispõe para poder tirar o melhor proveito daquela causa que ele vai empreender. Então, a gente faz diversas perguntas do tipo: você recebeu a circular de oferta de franquia no prazo correto? Algo do que ele foi-lhe oferecido algo diferente do que está escrito na circular de oferta de franquia ou no contrato? O seu treinamento atendeu às suas expectativas? O que você espera faturar dentro das suas simulações que foram feitas? Está de acordo com o que você... Enfim, nós temos as chamadas perguntas finais. E diria para você, doutor Alexandre, que essas perguntas finais são salvadoras de muitas relações. Porque lá na frente, quando nós vamos ser processados por algum ex-franqueado que quer alegar que não recebeu a circular, que quer alegar que não fez o treinamento, que quer alegar que não foi bem treinado, que quer alegar que nós dissemos para ele coisas que não são realidade, essas perguntas finais têm todas as respostas dele e tem a assinatura dele. E este é o documento principal, mais importante, eu diria, doutor Alexandre e o Leandro que está nos perguntando, mais importante muitas vezes do que a COF, mais importante do que o contrato, são as perguntas finais ao final do treinamento do franqueado. Essas perguntas, se você, quando elabora 10, 12, 15, 20 perguntas finais, em que você passa todo o processo de seleção do franqueado, desde a COF, assinatura do contrato, pagamentos, treinamentos iniciais, abertura do processo, escolha de pontos, se for o caso, know-how, e todos os processos, você tem condições de ir lá na frente, poder olhar nos olhos dele e falar: olha, você está dizendo que eu não te entreguei documento, está aqui a sua assinatura dizendo que eu entreguei. Você está me dizendo que o treinamento você não gostou, você deu 10 no meu treinamento. Você está me dizendo que você não foi orientado sobre A, B ou C, e aqui está a sua assinatura. Você nega a sua assinatura? A sua assinatura não bate com a sua que você tem em cartório? Não bate com o seu contrato? Não bate com o seu recibo da circular de oferta de franquia? Portanto, para a gente, como diria aí, para terminar minha resposta, nós sabemos que o lema Ordem e Progresso não está na nossa bandeira simplesmente por ordem e progresso. Ordem e Progresso é um lema da filosofia positivista de Augusto Comte, e todo mundo aí que estudou um pouco de filosofia, um pouco de Augusto Comte, vai lembrar que nós vivemos num país positivado. Então, tudo que um franqueador deve fazer é acreditar menos nas palavras e mais nos seus acordos escritos com os seus franqueados. E um deles, que cria condições de ter alinhado as expectativas, conversamos sobre esse assunto? Conversamos. Qual que é a sua avaliação? É essa? Responda aqui e assina. Porque serão essas respostas que comprovarão lá na frente a sua idoneidade, a sua veracidade, os seus bons princípios, os seus bons valores numa relação que pode, como qualquer relação no final de casamento, seja ele um casamento de franchise, ou seja ele um casamento entre um homem e uma mulher, ter um documento que comprove os seus bons princípios e aquilo tudo que foi acordado é de bom tom. E isso faz sentido principalmente num país que não tem o direito anglo-saxão, que não vive de princípios e de costumes, mas vive sim de um direito positivado e escrito. E é essa a nossa forma que nós temos de fazer, Leandro, que é positivar o que nós acordamos para evitar problemas lá na frente. Legal, Arthur. Muito obrigado. Só posso discordar só um pouquinho do Arthur. Bem pouquinho. Vamos assim. lá. Arthur, eu acho assim que nesse contexto é difícil falar porque assim as franquias que você tem pela frente aí são franquias muito sérias e assim indiscutível que esse tipo de documento certamente vai significar o que vai ser a relação duradoura, né? Mas assim, já que você gosta de falar sobre casamento, vamos falar sobre lua de mel, né? O que eu vejo alguns franqueados aqui é que vem o treinamento, que é a verdadeira lua de mel, né? Assina o documento aqui, eu fui carinhoso com você? Fui. Beijo é gostoso? Beijo é gostoso. O abraço é quentinho? Abraço é quentinho. Levei você para jantar nos lugares legais? Levei. Só que aí vem o casamento e muda tudo, né? Então aí já não tem mais carinho, já não tem mais aquele cultivo de relacionamento, o beijo já não existe mais, é só discussão, fala alto. Então, assim, eu vejo algumas franqueadoras que esse documento pode até ser importante, mas não revela o que significa depois daquilo. É como se tivesse, fiz minha parte, assina aqui, agora, né?
Então, o que eu tenho visto, né, assim, tem franqueadores e franqueadoras. Então, as franqueadoras sérias, elas acabam reproduzindo aquilo que realmente acontece, mas outras não, elas acabam se despreocupando com o franqueado, em especial depois desse tipo de assinatura de documento. E, assim, isso me preocupa bastante. Por isso que eu fiz aquela frente lá, inclusive, né? Só um adendo com o que você falou, mas, assim, é só abrir uma exceção, porque é uma exceção do que acontece na regra. Doutor, só complementando esse raciocínio, eu concordo em gênero, número e grau com o que o doutor falou. E uma das orientações que nós temos nas duas marcas que hoje nós trabalhamos é que todo o nosso relacionamento com o franqueado deva ser registrado em todas as questões, seja por e-mail, ou seja por notificações, ou por cartas, por avisos, exatamente de forma a deixar registrado isso constantemente, para evitar um ruído de comunicação, né? Porque lá na frente vira a palavra versus a palavra, né? E a palavra voa ao vento, né? Então, não só no final do treinamento inicial, mas depois nas orientações de suporte, nas orientações de reuniões que têm pessoais ou virtuais, nas reuniões de encontros regionais, as atas que são feitas, enfim, é uma sequência de ações, eu diria uma sequência de positivar o que foi escrito, né? Para evitar exatamente essas interpretações, porque nós sabemos que a pessoa, quando procura um colega daí da ordem, ele não vai contar tudo o que aconteceu, ele vai contar a versão dele, e a forma que o francador tem para mostrar um outro lado é se ele tiver toda essa relação escrita e documentada. Não vai ter palavras, não vai ter testemunho que prove mais do que ele ter essa relação documentada, porque os papéis gritam por si só, né? Mas evidentemente que existem franqueadores e franqueadores, como existem franqueados e franqueados. Por isso que eu acho que registrar é ainda a melhor etapa para ambos. Eu acho que tanto da parte do franqueado, se ele está insatisfeito com alguma coisa, ele deve sim registrar junto ao franqueador e o franqueador deve responder aquilo oficialmente para ele. Sabe, evitar esse eu falei por você, te telefonei. Não, existe e-mail hoje, o e-mail é um documento de prova legal, né? É possível você provar que você mandou um e-mail, que você teve uma notificação, teve uma resposta oficial, teve uma sequência desenrolando. Eu acho assim que tudo que puder ser feito e registrado é bom para ambas as partes, quando o princípio é verdadeiro. Quando o princípio é verdadeiro, né? É nesse sentido apenas que eu queria contribuir aí. Arthur, só para a gente encerrar aqui, tem mais uma última pergunta, depois a gente já finaliza. Então, tem uma pergunta aqui do Zé Eduardo, que é no sentido, como que você entende, você como franqueador, como que você entende que sai o franchising desse período de pandemia em termos de comercialização, em termos dos negócios que existem hoje? Qual que é a sua percepção? Como que o sistema vai sair desse momento difícil que a gente está passando? Bom, José Eduardo, eu acredito que o franchise, em muitos lugares, vai ter que se reinventar, não é? Vai ter que se transformar. Eu, particularmente, tenho duas redes, uma que está fortemente operando dentro do mercado brasileiro, que é uma franquia que é a maior rede hoje no Brasil, que é a Home Angels, uma rede de cuidadores de idosos, que está enfrentando com resistência, com coragem, com galhardia, até porque nós trabalhamos com cuidadores de idosos. E esse cuidador, se ele não estivesse trabalhando com o idoso que hoje ele acompanha, provavelmente ele estaria dentro de um dos hospitais cuidando dos efeitos dessa pandemia, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e, graças a Deus, que nós todos sejamos diferentes, porque se todos nós fôssemos só advogados, quem estaria dentro dos hospitais para cuidar das pessoas que estão doentes, né? Então, a Home Angels mostrou que realmente é uma operação forte e ela vai sair, eu diria, muito mais fortalecida depois dessa pandemia do que como ela entrou, né? Agora, já eu tenho uma outra operação na área de reforço escolar que está tendo que se reinventar, porque provavelmente a educação no Brasil também já não será mais a mesma como foi a dos nossos avós. Se a gente olhar para os nossos filhos hoje, a gente lembra que a educação que os nossos filhos, eu tenho trigêmeos com 16 anos, e até um pouquinho antes dessa pandemia, a educação deles era a mesma dos meus avós, né? A educação mudou muito pouco nos últimos anos dentro do Brasil e dentro do mundo, né? Nós não somos exceção ao mundo, né? Mas eu acredito que pós-pandemia algumas coisas vão mudar. Eu acredito que a gente vai ter sim as aulas presenciais, vamos ter sim aulas virtuais, vamos ter mais uso de tecnologia, mas vamos ter que tomar cuidado de não perder a relação interpessoal. Imagine você
eu tenho aqui crianças fazendo o primeiro ano do ensino médio. Imagina você ficar um ano inteiro dentro de casa sem poder ir ver seus amigos, suas amiguinhas, ter uma baladinha, ter uma namoradinha, ter um cineminha, uma pipoca. Essas coisas são tão importantes quanto estudar. A vida não é só feita de ciência ou só de estudos, né? A vida é feita também de interação social, comportamental, de vida em sociedade, e nós não podemos simplesmente ficar dessa forma, mas no caso específico dessa rede, ela vai ter que se reinventar como educação. Então, nós estamos preparando novas ferramentas de aulas online, estamos refazendo o nosso processo de aulas presenciais, os cuidados vão ter que existir. Então, eu vejo dessa forma. Agora, muitos mercados, né, estão passando por situações muito difíceis. As pessoas, imagina aí o doutor Alexandre, que fala sobre locação e sublocação, os negócios que existem em shoppings, os negócios que foram abruptamente fechados. Há que se ter aí uma busca de um equilíbrio muito grande, né? Eu, particularmente, vejo que é uma operação pé-de-pé. Eu não vou aqui criticar se as decisões foram certas ou foram erradas. Eu acho que eu tenho a minha própria percepção disso, né? Eu vou deixar para cada um de vocês avaliarem. Mas eu acho que tem muita gente pagando um preço muito alto, enquanto outros segmentos não estão pagando nada, muito pelo contrário, né? Estão simplesmente enriquecendo durante a pandemia. Então, é triste, mas independente disso, né? Vamos esquecer tudo isso. Quem está certo, quem está errado, parece aquela torcida, como o Alexandre falou, que era diretor aí da Ponte Preta. Vamos esquecer que foi uma briga de torcida num dia mais acalorado, sabe? Na época que se jogava picolé, sabe, Alexandre? Era aquela coisinha gostosa, sabe? De brincadeira de picolé. Sou amigo da diretoria, não fui diretor, não, tá? Só fui amigo da diretoria. Tá bom. Eu também sou amigo das duas, tenho amigo dos dois. Inclusive, um dos ex-presidentes estava passando por aqui, inclusive. Eu como moro aqui no Xangri-Lá, um dos ex-presidentes é meu vizinho aqui no Xangri-Lá, né? Então, o que acontece? Mas voltando aqui à questão, é o seguinte: independente de quem brigou, quem acertou, quem errou, nós já estamos pagando a conta. A conta é muito alta, né? Evidentemente que no mundo do direito, já dizia um professor aí, né? Quando tem algumas coisas que não estão bem, é muito bom para o mundo do direito, né? Porque sempre tem contendas, sempre tem discussões que vão aflorar essa relação. Mas nós, enquanto empresários, de maneira geral, queira você esteja no segmento melhor ou no segmento pior, já estamos pagando. E eu acredito que o franchise, de maneira geral, vai sair se refazendo, se reavaliando, e muitas coisas vão mudar. Eu só fico triste, Eduardo, de perceber uma coisa, né? A demora do nosso governo de fazer chegar os financiamentos adequados às empresas, pessoas jurídicas, que efetivamente são geradoras de 75% dos empregos desse país, né? Quando a gente vê aí esse Pronamp, que nós estamos indo para julho e até agora ninguém colocou a mão em um centavo, eu sinto assim que é muito triste, porque 75% dos empregos nesse país são gerados pela micro e pequena empresa. E enquanto outros países foram ágeis, foram muito mais benéficos, nós estamos aí numa sinuca de bico muito grande. E aí, além de ser aprovada a lei, o financiamento não chega, o recurso não chega, e com isso o desemprego aumenta, e isso muitos negócios também provavelmente não vão existir, não vão ter fôlego para existir. Então, eu prevejo também que a gente vai ter uma série de ações aí, de questões envolvendo franqueados e franqueadoras que vai também prejudicar todo o sistema. E aí vem, né, só para finalizar, doutor Alexandre, vem a relação, né? Então, daqui a 2 anos, você vai ter uma relação lá de ex-franqueados que deixaram o sistema. Talvez ninguém lembre mais da Covid, e aí você vai dizer lá, foram os que se desligaram ou os que foram desligados? Volta aquela pendência inicial do meu aporte aí, porque depois o candidato à franquia vai falar assim, nossa, como é que na sua rede, durante o ano de 2020, saíram 25 franqueados? Como se sair fosse um demérito, como ser desligado ou sair fosse um demérito. Às vezes saiu porque realmente a pessoa perdeu a condição de sobreviver e não tinha capital de giro suficiente para manter o negócio numa situação como essa, ou com tantas crises que nós já passamos nesse país, né? Porque essa não é a primeira e nem será a última, né? A gente sabe disso, né? Tá bom? Espero ter respondido aí ao José Eduardo. Obrigado. Obrigado, Arthur. Então, Cláudio e Luciana, se vocês quiserem dar uma palavra, a palavra é com vocês aí, por favor. Bom, a palavra é de agradecimento, né, em nome da OAB Campinas, doutor Juliano, por todo o empenho aí, né? Agora esse é o nosso novo normal por enquanto, pelo menos. Então, que bom que a gente tem esse espaço virtual
e eu acho que o debate é sempre bom, né? Deste modo, com que todos defendam as suas ideias como verdadeiros advogados das suas ideias, então isso é muito importante, e é isso que enriquece também, né? Toda a discussão e todo estudo sobre qualquer tema. Então, agradecer aos palestrantes, né, pela oportunidade e que venham mais e mais palestras para poder fomentar todas as discussões a respeito deste ramo. Parabéns a todos. Obrigado. Eu também só quero agradecer aí, Juliano, pelo evento que nos proporcionou. Agradecer ao nosso querido Alexandre Gianluca, o professor nosso, que sempre nos orienta, sempre fica dando as lições que nós precisamos aqui do direito. E agradecer ao Arthur aí também, porque já conheço de outras paragens, né, Arthur, de lapidando algumas pedras no caminho que temos aí em comum. E o evento é muito bom, foi proveitoso, mas pelo menos, se não concordam com algum ponto, que nós possamos refletir sobre ele e buscar uma melhor solução lá na frente. Que seja o divórcio, né? Não vamos falar disso. Em casamento, não vamos falar do divórcio lá para frente. E arranjar outra mulher lá, porque seja melhor que essa. Tá? Mas parabéns, então, pelo evento. Foi muito gratificante. Eu gostei muito de ter participado aqui como ouvinte que sou aí de todas essas ligações. Tá? Parabéns. Obrigado. Desculpa, só quero agradecer também pela Carol, aí, que está nos auxiliando no dia de hoje aqui nesse webinar, aí, nossa funcionária. Ela já fica desde de manhã fazendo todas as coisas, e hoje eu falo, nossa, está atravessando aí mais o horário dela aí. Então, quero agradecer muito aos funcionários da OAB, a Carol, a Miriam, a Andressa, que nos dão um suporte, o apoio aí para que pudesse se concretizar esse evento. Obrigado. Então, Arthur, novamente Arthur, Gianluca, muito obrigado pela participação, acho que foi muito enriquecedor, eu acho que o debate sempre é importante, né? Outros eventos existirão, o próximo é sobre a funcionalidade do ISS, depois vamos falar sobre mediação nos contratos de franquia, e com toda certeza outros encontros existirão e a gente contará com a participação aí do Dr. Gianluca, do Dr. Arthur como advogado franqueador. E com isso encerro o evento de hoje e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos. Arthur, vai ser um prazer falar com você novamente, viu? Obrigado a todos, um abraço. Também quero aproveitar e agradecer aí o convite do Dr. Juliano, agradecer aí a participação do Dr. Alexandre Gianluca, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer trocar ideias aí sobre franchise, que é sempre muito rico, sempre muito dinâmico, né? Agradecer aí a doutora Luciana, que esteve aqui nos acompanhando, ao nosso irmão Cláudio Vieira aí, que o grande arquiteto sempre ilumine a sua caminhada, a sua vida, a todos os membros aí da nossa gloriosa OAB, batalhadora aqui, da terceira subsecção de Campinas, que eu tenho honra de pertencer e quero ficar enquanto vida Deus me der. Então, fico muito feliz de ter participado, de ter contribuído e fico sempre à disposição, doutor Juliano, por esse convite, de poder participar, de poder ajudar. Eu acho que sempre que tem a possibilidade de nós contribuirmos sobre o franchise, é uma reflexão para a gente aperfeiçoar as nossas propostas, as nossas teses, as nossas técnicas, né? De construir um franchise mais inclusivo, um franchise participativo e mais responsável. Porque, no fundo, o que nós queremos é uma sociedade que seja capaz de gerar empregos, seja capaz de gerar renda, seja capaz de gerar impostos, né? E que traga um país melhor para todos nós. Eu acho que nesses objetivos todos nós ganhamos e nós, enquanto cidadãos brasileiros, saímos mais fortalecidos. Eu acho que esse deve ser o princípio que deve reinar sempre um encontro como esse. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Gianluca. Obrigado, Arthur. Nos veremos em breve aí. Um abraço para vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luciano. Obrigado, Carolina.